Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Saul levantou na pequena área e o Arrascaeta apareceu sozinho para fazer Flamengo 1, Juventude 0. Depois foi a vez do Carrascal dar a assistência para o Emerson Royal ampliar primeiro gol do Royal pelo Flamengo. Flamengo que voltou a vencer no Juventude, no Alfredo Jaconi, depois de 28 anos ou 13 jogos, eram longuíssimos. Falando em Flamengo ainda, venceu o Juventude, né? Tá firme aí na liderança do Brasileirão. Bora ouvir agora o que o Felipe Luiz falou depois desse jogo. A equipe tende a evoluir, como a gente já viu uma evolução muito grande do primeiro semestre pro que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto, para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. Gabigol, estão vendo uma fase muito boa, o camisa 10 Arrascaeta, muito bem mesmo. Então o Flamengo, para renovar o contrato, vai ter que conversar, mas conversadinho, depois dessa fase exuberante do Uruguai. Além disso, Jorginho e Varela ficaram fora da partida desse fim de semana. Varela pubalgia, o Jorginho ainda com incômodo muscular, mas para quinta-feira vão tentar recuperar os dois de qualquer maneira. É Libertadores, transmissão aqui da ESPN, jogo contra o Estudiantes no Maracanã. Todo mundo ligado, atento, porque se o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro, não pode deixar o pique da remada, né, Bruno Vicari, cair nesse sentido. Hoje folga para os jogadores e amanhã reapresentação no Ninho do Urubu. É isso, Pedro. Vem aí essa montanha, essa escalada também de Libertadores para o Flamengo. Agora na quinta-feira, exclusivo aqui, hein? Só aqui na ESPN a nação vai assistir ao Flamengo contra o Estudiantes. Entrou o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Aí entrou o Emerson Royal no lugar do Varela, sabe? Enfim, aí o Jorginho não jogou, tudo bem. Aí cai bastante o nível do Jorginho pro Alan. Mas o Alan ontem fez um trabalho ali, deixou, vai, Saul, você fica com a bola e eu marco. E o resto aí, Luiz Araújo no lugar do Plata. Então, assim, essas foram as mudanças ontem do time titular do Flamengo, e o Flamengo continuou jogando da mesma maneira, ficando... A Mari falou na primeira hora, né, quase 70%, né, de posse de bola, o Flamengo com muita tranquilidade. O Juventude tentou povoar o meio-campo, tentou colocar 5 jogadores ali no meio-campo, mas não adiantou. O Flamengo conseguiu sim girar a bola, circular com muita tranquilidade. Pelo lado direito, o Emerson Royal um pouco mais aberto, pelo lado esquerdo, o Samuel Lino também aberto, pegando justamente as inversões do Saul. Saul, que simplesmente ele é muito complicado de errar passe. Ontem, várias vezes, o Juventude tentava apertar um pouco, ele dava um tapa de primeira, 2 toques na bola, ele já abria o jogo. Então, assim, foi sim tranquilo. Meio tabu de 28 anos, mas foi tranquilo, o Flamengo vencer sim. E a gente tá falando de um Flamengo que perdeu recentemente o Gerson, que era até o titular da seleção brasileira. Perdeu o Eric, que era um ponto de equilíbrio do time. E parece que, mesmo com essas ausências, o Flamengo até melhorou com essas reposições, Mário. Ah, mas não são qual, né? A reposição de Saúl e de Jorginho você não coloca no mesmo pacote de outras reposições, né? A gente fala de Jorginho agora, do Mundial, mas Emerson Royal ontem marcando também é importante, mas principalmente os 2 volantes que o Flamengo buscou. E assim, você cria toda uma situação de equipe com um ótimo trabalho do Felipe Luiz e você tem o melhor do Arrascaeta, fisicamente entregando, marcando gols, dando assistências. 5 gols, 5 assistências nas últimas 7 partidas, contando com o jogo do Uruguai 3-0 diante do Peru, é um absurdo. Assim. Você emenda uma sequência com esse cara sendo decisivo, isso é o cara que ganha o campeonato, né? Claro. Pra você. Então, assim, o Flamengo ele tá muito bem servido. Acho que o Saul... E eu acho que o mais curioso é que esses jogadores eles não precisaram de tempo de adaptação. Exato. Então, assim, a gente poderia estar falando de um Flamengo hoje... A gente poderia estar falando de um Flamengo hoje com dificuldades, que, assim, absolutamente normal seria isso. A gente viu o Vitor Roque no Palmeiras, enfim, outros exemplos, mas Jorginho veste a camisa, acabou. Facilitador. O Saul veste a camisa, pronto. No jogo seguinte, já muito bem entrosado, servindo os companheiros, se movimentando, facilitando muito ali, como ele sai, né, das jogadas, do marcador. E o Juventude ontem não foi o Grêmio, né, no Maracanã. O Grêmio no Maracanã baixou a linha de 5 ali dentro da área. O Juventude tentou um pouco, mas aí o Flamengo já passou essa primeira fase do adversário, ele já complica demais. E essa adaptação é impressionante, porque são jogadores estrangeiros, né? Principalmente no caso do Saul, claro, né? Do Jorginho também. Mas assim, que chegam agora em um
país totalmente diferente, em gramados que são diferentes para quem estava acostumado a jogar só na Europa. O Saul ainda teve a questão toda da família, né? O primeiro filho que nasceu ontem no Rio de Janeiro. Mesmo assim, viajou de madrugada e jogou muito ontem. Jogou, controlou. E o Flamengo, quando o time baixa muito, né, como a Mari estava falando, espeta lá os jogadores para tentar marcar o seu gol. O caso de ontem do Juventude estava marcando ali no meio campo, o Flamengo foi tentando atrair, né? Tentava ali com a linha de 3, o Ayrton Lucas e o Danilo, enfim. E o Saul baixando um pouco para tentar atrair o Juventude para sair, para ter espaço. Se o Juventude não vai sair, então tá bom, a gente fica trocando passes aqui, até porque, né, o Juventude que estava jogando em casa. Então ficou trocando passes e esperando. Então, assim, a forma que o Flamengo também vai condicionando seus jogos. Tem o Cruzeiro ainda hoje contra o Bahia, o Palmeiras está ali na segunda colocação, tem os jogos a menos. Mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular, e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. Então, o que eles fazem no treino, está aplicando no jogo. Isso acaba também aumentando o nível de competitividade entre eles. Então, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar jogando como titular. Então, isso também, os jogadores que não estão jogando, estão treinando bem para que quando tiver a oportunidade de aproveitar. E você pega hoje o Flamengo, não só o time titular, mas o elenco, os jogadores que estavam no banco, é impressionante. Agora, o meio de campo do Flamengo, com Saul, com o Jorginho e principalmente com a Arrascaeta, é brincadeira, Renata. Esses jogadores estão ditando o ritmo do Flamengo. Então, acho que o Flamengo é muito difícil e muito indigesto para qualquer equipe que for enfrentá-lo. E o Juventude muito mal também na tabela, é um time que não reage, até conseguiu alguma coisa com o Carpini, mas acabou sucumbindo diante de uma equipe que é muito melhor que a maioria, Cici. Exatamente, é difícil você analisar, né, o adversário quando enfrenta o Flamengo, né? Porque o Flamengo que a gente está vendo é um time que está jogando no automático. O Flamengo treina de uma maneira, acaba executando durante a partida, como o Edu frisou muito bem, e não dá espaço para os adversários. Então o Flamengo ele nem jogou tão bem assim. O Flamengo controlou, fez um gol no primeiro tempo, teve ali a bola, jogando no automático, não sofreu, não foi pressionado, e no segundo tempo acabou matando o jogo. Então é a equipe a ser batida. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder os títulos das competições na qual está disputando, porque está muito à frente. Lógico que futebol pode acontecer de tudo, mas com o treinador que tem, o elenco que tem, eu acho que vai ser muito difícil, a não ser o São Paulo na Libertadores, é o único que pode ganhar do Flamengo. Isso que eu ia falar. Tem o São Paulo na Libertadores. É porque eu lembrei, eu tava indo... Aí eu lembrei que eu falei que o São Paulo é campeão da Libertadores. A versão comentarista ficou e chegou o torcedor falando